hoje estamos aqui com uma convidada, Vina Daniela. Oi, galerinha, meu nome não é Vina Daniela, mas tá tudo bom, né? Tá tudo certo. É Tayane. Tawane, gente. Foi ela que coisou um amigo no Pico Paraná. Que abandonou o amigo no Pico. Olha, que mentira, gente, eu nunca me submeteria a isso. Eu tava olhando, a menina tem o mesmo que eu mesmo? Eu fiquei assim, chocada. Vamos. Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Eu sei, você viveu Vingadores. Não é que você assistiu, você viveu esse hype magnífico que juntou os heróis. A gente viu aquele trailer naqueles anos, a gente ficava, uou, como é que vai ser esse filme? A gente viu e foi lindo. E hoje a gente tá aqui justamente para continuar a nossa saga MCU e vamos falar sobre dois filmes, entre eles Os Vingadores, o filme que finalmente reuniu os heróis da Marvel. Então apague as luzes do seu quarto e reúna toda essa família super poderosa que você tem aí na sua casa, porque Eu tenho uma família super poderosa. Minha avó, meu avô e meu tio peido atômico. Juro, véi. É você, se ele soltar uma bomba atômica atrás de você, você cai na hora. tá começando a terceira parte da saga MCU aqui no canal Piuí. E melhor do que o crossover de Vingadores é você e o like. Aperta aí. No último vídeo dessa saga, a gente viu a apresentação do Capitão América na Segunda Guerra Mundial, como é que ele ficou a mimir durante 70 anos, e também a gente viu o Homem de Ferro 2, mostrando que o Homem de Ferro tinha virado o personagem mais popular da Marvel. E lá na cena pós-créditos de Homem de Ferro 2, a gente viu um martelo esse do Thor. Você quer marretada do Thor? Ou tu quer porradeiro de leve? Vai tomar copyright. Sim, a formação dos Vingadores já estava acontecendo, mas estava faltando justamente um personagem muito importante, uma parte da Santíssima Trindade dos Vingadores, que é o Deus do Trovão. E a ideia de ter um filme do Thor já é algo muito antigo. Desde a década de 90 tentam emplacar um filme com esse personagem. Inclusive o Sam Raimi, que viria a dirigir Homem-Aranha em 2002, foi um dos que tentou lá nos anos 90 fazer um filme do Thor, mas o projeto dele foi negado pelo próprio Stan Lee. Eu não quero! Desde então muita gente tentou fazer um filme com o Deus do Trovão, mas a realidade é que ninguém queria investir uma fortuna porque não confiava no sucesso desse personagem nas telonas. Porém, a Marvel Studios sabia da importância desse personagem. Sabia não, apostava, né? Apostava, e vamos ver agora se essa aposta rendeu frutos. Lançado em 2011 com direção de Kenneth Branagh, de Assassinato no Expresso do Oriente, e roteiro de Don Payne, de Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado, Ashley Miller e Zack Stantz, de X-Men Primeira Classe, Thor abre com um trio de cientistas físicos fazendo um experimento lá no c... do mundo. É a tal da Jane Foster, tem também a amiga dela, a Darcy, e o seu mentor Eric Selvig. Eles estão lá fazendo... Eric Selvig, né? Tayane disse que ele é muito gostoso. Eu não disse nada disso, não. fazendo várias coisas científicas. Faltou o Serjão lá do foguete, né? Larguem essa doença, galera. Tinha que ter ele, mas tinha esse trio muito qualificado que de repente se depara com um redemoinho bizarro que surge das nuvens e quando vê, eles atropelam um homem. O filme então corta pro deus Odin conversando com seus dois filhos Loki e Thor. Ele tá contando pra eles de quando o reino de todos eles ali, Asgard, enfrentou Jotunheim, o reino dos gigantes de gelo, em uma grande guerra. E no fim dessa guerra, eles acabaram tomando o artefato que dava poder aos gigantes, que até hoje é guardado em segurança em Asgard. Gigantes de gelo nem tanto, né? No máximo altinhos de Eles gelo. não eram tão grandes assim. Pequenininho, assim. Alguns anos se passam e o Odin está prestes a coroar o Thor como seu sucessor. Só que daí os gigantes de gelo, os altinhos de gelo, na verdade, acabam fazendo um ataque ali em Asgard, tentando recuperar esse artefato. Esse plano é frustrado, pois eles não conseguem. E o Thor, ali num ataque de estupidez, resolve que vai lá em Jotunheim atacar os gigantes de gelo, mesmo com todo mundo falando pra ele não fazer isso. Não pode ir até lá, rapaz, é muito perigoso. Eu já te disse que é perigoso. Então ele vai lá e chega na Bifrost, que é essa ponte que liga
liga os reinos, fala com o Heimdall, que é o cara que vigia e protege esse local, e pede assim, ô meu, me leva pra lá. E aí o Heimdall faz todo o mistério de que não vai levar, mas leva, né? É que o Thor tava com a tag de pedágio, entendeu? Aí não adianta, ele simplesmente passa. Pode tudo, irmão. Thor e outros guerreiros chegam em Jotunheim. O negão tem confiança, do Thor. Fala alguma coisa. Alguma coisa. Aí começa a tocar o terror a ponto de um Odin se obrigar a ir lá e colocar um fim nessa bagunça. E aí, por conta dessa desobediência, Odin retira os poderes de Thor, retira dele até mesmo o Mjolnir, seu martelo mágico, e decide exilar tanto seu filho quanto o artefato mágico que ele usa na Terra, Midgard. É o Odin, pai de todos! E o Loki, que é o irmão do Thor, fica só de olho ali e pensa, caraca, coitado do meu irmão, acho que ele não merecia isso, pai, você foi um pouco duro demais, mas agora que ele foi embora, posso ser o sucessor? Não. Depois disso tudo, o filme corta novamente pro trio de cientistas e a gente percebe que eles atropelaram justamente Thor. Esse grupo se une, então leva ele até o hospital e a gente vai ver o Thor acordando no hospital e aprontando altas confusões. Vocês não são páreo para o poderoso! Diferente de Capitão América e do filme do Homem de Ferro, o Thor carece um pouco aqui na apresentação, porque ele não tem um início muito cativante e ele tem uma Personagem de merda, que personagem chato. Uma certa dificuldade de apresentar qual que é o tom do nosso personagem Thor, porque ele é pra ser esse cara mais sisudo, é um guerreiro e tal, mas ao mesmo tempo ele tem uma veia cômica. Só que eu acho que o Kenneth Branagh não consegue fazer essas duas coisas coexistirem, entendeu? Porque quando ele tenta ser engraçado e tal, ele acaba parecendo um idiota só, né? Bobo, chato, cara de mamão. É verdade, esse personagem aqui parece que ele tem uma dupla personalidade, né? Porque às vezes ele é muito sisudo, aí de repente ele acorda no hospital e é tosca a maneira que ele age, assim, sabe? É um humor que parece que não funciona, então o personagem ele surge sem ter algum momento marcante. Ele não tem aquele momento que o Capitão América tinha de agarrar a granada, ou o Homem de Ferro com todo o seu humor e tal. Ele meio que vem e a gente não entende muito bem quem é esse personagem. Nunca serão. E pra mim, outro ponto negativo que já fica claro no início do filme é o design de produção dele. Na verdade, é o valor de produção dele, porque a gente vê Asgard, por exemplo, e os efeitos especiais não são bons o suficiente pra vender aquele negócio lá. Os altinhos de gelo, meu amigo, a batalha que tem eles, você vai perceber que os efeitos envelheceram bem mal. Tem várias cenas de correria lá no meio que tu vê uma textura ruim, uma sombra mal colocada, um fundo verde xixelento. Realmente não dá pra comparar com o filme do Homem de Ferro, que tinha um valor de produção tão bom, né? E além disso, toda essa batalha do Reino Gelado, obviamente ela é no escuro, Os altinhos de gelo. para mascarar esses efeitos especiais. Só que pra mim o pior de tudo não são nem esses momentos de CGI, mas sim quando eles vão pra cidade. Quando o Thor acorda no hospital, ele tá no meio de uma cidade e essa cidade de papelão parece a Vila do Chaves. Isso aqui me quebrou, porque é muito mais simples de fazer e, cara, tá muito bagaceiro no filme, muito mesmo. Meu Deus, a cidade é do tamanho de um sítiozinho ali que tem ali, que na verdade nem um sítio ali é... Como é que chama? Olha a cidade que eles fazem pro filme da Marvel. Véi. Parece praticamente aqui em Saudade. É. Só em uma rua. Sai uma ruinha e lá atrás não tem nada. Mas dando de César o que é de César, eu acho que pelo menos o design de produção ali, especialmente em Asgard, é interessante, porque de fato é um palácio todo dourado, com elementos artísticos de design que a gente não tá muito acostumado aqui na Terra, mas como é o planeta dos deuses, você meio que compra a ideia de que eles são realmente diferentes e tal. Então eu acho que o filme consegue construir esse mundo muito lúdico. Funciona bem, só que quando chega na Terra é triste, né? Funciona bem, mas é brega, só vou deixar claro também, porque tem gente que olha e fala assim, nossa, que coisa brega. Sim, é brega mesmo, mas tá de boa. Mas tá tudo bem, né? Enquanto o Thor tá no hospital, o povo ali da Vila do Chaves descobre nas redondezas o tal do martelo. E eles tentam tirar o martelo. Mas assim como a espada de Arthur, ela não sai fácil, entendeu? Então o pessoal tenta amarrar uma corda e puxar com o carro e não vem. Eles tentam chamar o cara mais forte do mundo pra puxar, o cara não consegue. E aí a Shield, vendo que isso vai dar merda, resolve fazer uma redoma em volta. E como é a Vila do Chaves? O tamanho de um... O Thor descobre onde é que tá esse martelo e resolve que vai lá buscar o que é dele. Eu vou lhe achar
Ele então se une a Jane Foster e esses dois vão até o local, que já tá dominado pela SHIELD. É agente pra todo lado, é construção e tudo mais, mas o Thor passa facilmente por tudo isso. E detalhe, né, o Thor não tem poderes a essa altura, ou seja... Mas ele é gostoso. Olha, pro sem-teto doido, até que ele é sarado. Thor chega até o Mjolnir e quando ele tá lá tentando erguer o martelo, a gente já vê uma figura observando ele. Essa figura é Clint Barton, o Gavião Arqueiro. Mas guarda esse personagem. O que acontece aqui é que o Thor simplesmente não consegue erguer o martelo dele, porque ele não é mais digno disso. Só tomar um azulzinho então, né, pra eu conseguir erguer. Dificuldade de ereção, ejaculação precoce. Marque sua consulta ainda hoje. Acho que não é tão simples assim. Fato é que Do nada, marque sua consulta ainda hoje. Ejaculação precoce. a SHIELD captura o Thor, eles prendem ele, e aí o filme enrola a gente 10 minutos mostrando ele preso, só que logo depois vem o Dr. Erik Selvig, larga um papinho furreco e o agente Coulson fala assim, quer saber, deixa ele ir, nós vamos continuar observando ele e tudo mais, e pra mim esse é o momento em que eu percebo que o filme não sabe como utilizar o tempo dele de tela, porque ele literalmente me fez perder 10 minutos aqui vendo o Thor ser preso pra ser solto por um carinha, e nada disso tem relevância nenhuma pra trama do filme. Assim, na Terra, a gente vê o nosso querido Thor interagindo com os cientistas. E era pra gente ter alguma relação entre o Thor e a Jane Foster, porque supostamente tem esse romance rolando aí. Só que é um romance que não engrena, é um romance que não tem química nenhuma, e especialmente as piadas são muito ruins. Salvo uma exceção, que é no momento onde a Jane atropela o Thor de novo, e ela meio que pede desculpa por ter feito isso pela segunda vez. Desculpe, eu juro que eu não tô fazendo de propósito. É uma piadinha curiosa, engraçada, mas tirando isso, a relação dos dois é um porre, né? Não tem química. O Kenneth Branagh estava mais preocupado em entupir o filme de ângulos holandeses. Aquela filmagem que é feita assim, ó, tortinha, que geralmente é usada para mostrar algum tipo de estranheza, Eu sinceramente não gosto desse tipo de filmagem. entendeu? De confusão que o personagem tá passando. Só que aqui é como se o Thor estivesse confuso do início ao fim, porque o filme inteiro tem ângulos holandeses. A impressão que dá é que o tripé tava realmente quebrado, porque o filme inteiro é torto. E, tipo assim, não é às vezes que é torto, é o tempo inteiro. Então parece que esse lance de causar desorientação, confusão, perde propósito, né? Pra mim, quando o Thor chega na Terra, quando ele acorda no hospital, até faz sentido ter um ângulo holandês ali, porque, pô, Tem cooler, não. Oxe, tem mais, é? no hospital, até faz sentido ter um ângulo holandês ali, porque, poxa, ele tá num ambiente totalmente estranho e tal. Só que, cara, o Thor tá em Asgard e tá com aquela porcaria daquele ângulo. O Thor tá no banheiro e tá com aquela parada de novo. É o tempo inteiro isso. Não dá pra entender, não dá. Enquanto o Thor tá preso, o Loki chega lá e fala: ô meu irmão, o nosso pai morreu. Infelizmente já era, foi de arrasta pra cima, foi de Americanas, e agora eu tô cuidando do local lá, entendeu? Então daqui a pouco eu consigo te liberar. Por enquanto não dá, porque eu tô tendo que cuidar das pontas. E lá em Asgard a gente vê que o Odin não morreu coisa nenhuma. Inclusive ele troca uma ideia com o Loki, e nesse papo o Loki descobre que na verdade ele é adotado, porque ele é um gigante de gelo. O Smurf. Caramba, Smurf. O Smurf gigante. O que mais além disso? Ele é metade Smurf e metade Deus, né? E um pouco Avatar também. É, ele é uma mistureba, então ele fica extremamente irritado porque mentiram pra ele a vida inteira e não sei o que lá, ele tá puto. E o Odin, vendo isso, não faz absolutamente nada, porque ele tomou a melatonina dos deuses, então ele simplesmente entra em sono profundo. Ele vai descansar para recuperar suas energias, e o Loki, vendo isso, acaba assumindo o controle de Asgard. É justamente por isso que o Loki quer que o Thor fique na Terra. Fica lá quietinho, entendeu? Deixa que eu cuido aqui em cima. E lá em Asgard, o Loki ainda faz um acordo com o líder dos gigantes de gelo para que ele possa matar Odin. E assim o Loki ficaria ali para sempre como o líder daquele reino. Podem me chamar de traidor.
E esse acordo ele faz com o tal do Lao Fei, que é o líder dos gigantes de gelo, os altinhos de gelo. Lao Fei que é um personagem extremamente complexo, um personagem interessantíssimo. Cara, que vilão que a Lao Fei. Esse personagem é muito massa mesmo. E o outro personagem que é massa aqui é o Heimdall, que chega lá e fala: ô Loki, o que você tá fazendo aí? Aí o Loki fala: não, agora quem manda aqui sou eu, você vai ter que me obedecer. Fecha a ponte, não deixa ninguém entrar, ninguém sair. Eu que mando essa desgraça. Vai subir ninguém! Porém, alguns asgardianos e o próprio Heimdall começam a estranhar essa situação. Então ele acaba liberando passagem para que alguns amigos do Thor possam ir até a Terra. Que personagens esses? Outros 4 personagens memoráveis. Tem o guerreiro de cabelo curto, o guerreiro de cabelo longo, a mulher, a mulher e tem a guerreira. A mulher e a guerreira. tem um samurai também. Tá todo mundo lá, cara. Base, tá passando aqui Xena, Jack Chan e Robin Hood. Meu irmão, sério, esses personagens aqui, eles são patéticos. Pelo amor de Deus, eu não sei o que eles estavam pensando em criar com isso aqui. Se a gente ia se afeiçoar por eles, mas não tem tempo de tela, não tem texto, não tem absolutamente nada que você olhe pra eles e fale assim: caraca, gostei desse personagem. Não precisava, inclusive, que fossem 4, porque eles são 4 fofoqueiros. Eles estão indo até a Terra pra fazer fofoquinha. Podia ser um fofoqueiro. Irmão, não precisava ter, tá ligado? Podia ser o Thor descobrindo isso por osmose lá na Terra. Tanto faz, cara. Pra mim, esse filme escolhe péssimos meios pra chegar nos finais que ele quer, sabe? Tipo assim, ele quer que o Thor fique na Terra. Aí o Thor vai ser preso num negocinho, mas logo depois ele já vai ser solto daquele negocinho. Aí ele quer que o Loki descubra que não é filho de Odin. Aí vai ter, tipo, ele insere várias subtramas que eu acho muito ruins pra chegar nos lugares que ele quer, sabe? E essa subtrama dos amigos é muito patética. Eles chegam na Terra e eles também não entendem muito bem esse novo lugar. Então eles são todos atrapalhados, brincalhões. Idiotas. E novamente o filme tem um tom nada a ver com nada, sabe? Do nada vira uma comédia bobalhona, assim, galhofa. Me desculpem. Lady Sif e os 3 guerreiros. Meus amigos. Mas aí a gente vê o Thor muito feliz de ver a Lady Sif, os amigos dele se abraçam e tal. E depois do abraço, eles falam: ó, o Loki fez uma merda lá em cima, tá? Seguinte, vai dar problema pra tu, melhor tu ir lá tentar ajudar. Só que o Thor fala: eu não tenho mais meu martelo, eu não tenho mais meu pai. Eu não tenho mais pai, eu não tenho mais nada, eu sou é o que ele fala, não é? Eu acho que é. Eu não tenho mais pai, eu não tenho mais nada, eu sou Só que aí vem a curva do personagem, entendeu? Porque o Loki descobre que esses amigos do Thor foram pra Terra. Ele manda um tal de Destruidor, um bicho de metal com cabelo de fogo que dá uns raios muito loucos. Nome massa esse. Destruidor, é um nome que explica o que ele faz, ele destrói coisas. Mas também não era difícil destruir a cidade de papelão aquela. A cidade do Chaves é muito fácil de destruir. E é o que esse bichão faz, começa a destruir tudo. E quando o bichão vai destruir os amigos do Thor, aí ele vai lá e se sacrifica. Ele vai na frente e fala: não, eu vou proteger essa galera e tal. E nesse momento, ele se provou digno. O Mjolnir então vem voando pras mãos do Thor, que pega o martelo, retoma os seus poderes, derrota o Destruidor e decide que vai ir até Asgard pra ver o que tá acontecendo. Detalhe, antes de ir até Asgard, ele dá um beijinho na Jane Foster. E cara, que casal que é cativante, que conquista os nossos corações, né? #We love Thor and Jane. O meu casal. Chegando em Asgard, a gente descobre que o Loki fez esse trato aí com o Lao Fei, mas foi uma traquinagem, outras trapaças, não adianta, né? O Loki tava enganando o Lao Fei, então ele vai lá e mata o Lao Fei e agora ele é deus da porra toda, entendeu? Poderosíssimo. E manteve a máscara de bom moço, tá? Porque supostamente Lao Fei foi matar Odin e Loki salvou o pai. E a sua morte veio pelo filho de Odin. Só que o plano do Loki é destruir Jotunheim. E esse negócio de destruir reino não tá com nada. Isso não é um papo legal, não é bacana fazer isso. Então o Thor precisa impedir o seu irmão. Então começa essa batalha de irmão contra irmão. Uma parada meio shakespeariana, assim, muito linda. Um fala um negócio... Não, linda não é. Linda não é. Essa batalha não é linda. Essa batalha é horrorosa, cara. Tá bom, mas assim, linda no papinho, entendeu? Quando eles falam pro outro. Ah, sim. Porque aqui vem a grande trufa do filme, na minha opinião, que é o Tom Hiddleston fazendo o Loki. Ele realmente manda muito bem. Claro que o Chris Hemsworth não é um ator ruim, mas comparado ao ator que faz o Loki, tem uma queda, uma diferença bem grande, né? Deixa que eu te carrego, seu ser inferior. É fato que o texto também ajuda o Tom Hiddleston, mas a atuação dele já é meio que definitiva desde a primeira vez, enquanto o Thor é esse personagem que a gente chega no fim do filme e não sabe exatamente quem ele é. Quem é você? Meu nome é Emerson. Depois de muito fundo verde, muita brigação, Thor consegue derrubar a Bifrost inteira. Ele derruba a ponte que liga os reinos. E o Loki acaba caindo em um limbo total, diretamente para a morte. Ou não.
Thor faz as pazes com o pai dele, e é até curioso, né, que eles tinham todo um problema de anos, e eles também vivem milhares de anos, mas 2 diazinhos foi o bastante pra eles se entender. Só que o que acontece? A Bifrost foi quebrada. Então agora o nosso querido Thor não pode voltar pra Terra e ver a amada Jane Foster. Ah, não! Ela procura por você. Numa cena pós-créditos, a gente vê que o Dr. Erik Selvig foi chamado pela SHIELD para analisar um cubo mágico, um tal de Tesseract. Porém, ele não está sozinho nessa, já que Loki está mexendo na cabecinha de Erik Selvig. Acho que vale a pena dar uma olhada. Acho que vale a pena dar uma olhada. Thor teve um custo de 150 milhões, mostrando que deve ter algum tipo de desvio, né? Porque 150 milhões para fazer alguns efeitos especiais vagabundos desse filme aqui não dá para entender muito bem, né? O design de produção deve ter sido muito caro e aqueles 20 milhões pra fazer isso. palácios de Asgard eram realmente de ouro. Essa talvez é a minha explicação. E o filme faturou 450, que é uma grana bem considerável. As críticas foram positivas, mistas, não assim, não foi uma aprovação total, mas ao mesmo tempo não foi ruim, né? Esse filme aqui tá no dicionário junto à palavra mediocridade. Ele meio que ilustra o significado dessa palavra, entendeu? Pra mim, na verdade, ele tá abaixo da mediocridade. Ele tá mais ali nas palavras ruins, etc, entendeu? Obrigado, Aurélio. Mas, cara, sério mesmo, esse filme aqui é que nem você indo trabalhar antes de tirar férias. Você só foi pra bater o cartão. Esse filme aqui só existe pra bater cartão. Ele apresenta o Thor, que é um personagem aqui totalmente sem graça, totalmente sem coração. E pelo amor de Deus, erraram muito em pintar a sobrancelha e a barba do nosso querido Chris Hemsworth de loirinho. Mas que porra é essa, hein? Cara, ficou muito ruim. Ficou péssimo isso aí. Assim, pra mim, o ponto positivo do filme é que ele consegue apresentar o Loki como um bom personagem, e isso vai funcionar em Vingadores quando ele se tornar o vilão. Mas a Lady Sif, tu gostou? Não sei nem quem é a Lady Sif, já me esqueci. E mas acho o porradeiro. Não, também. E o outro lá, o outro. Não, e nem o Lau Fei, e nem a Jane Foster, e nem o Erik Selvig, nem a Darcy, nenhum personagem desse filme funciona, cara, nenhum. O Gavião Arqueiro também tá aqui pra bater cartão, que depois ele vai aparecer em Vingadores, então era bom que a gente já tivesse visto ele antes, entendeu? Assim que funciona o universo da Marvel, né? Esse aqui é um filme que existe. Esse aqui é um filme que precisava existir. Após apresentar os personagens que iriam compor esse grande crossover, tava na hora da Marvel dar essa cartada final, fazer o grande filme evento que ia juntar todo mundo. E assim nasceu o projeto de Vingadores. E Joss Whedon foi escolhido para comandar tudo isso aí. O currículo do cidadão não era muito extenso, ele é o criador de Buffy a Caça-Vampiros. Só que assim, no cinema não tem grandes projetos. Porém, ele tinha experiência com histórias em quadrinhos e especialmente ele era um cara que conhecia muitos personagens. Então o pessoal olhou pra ele e falou assim, ele vai saber o que fazer com cada personagem dessa drama. Lançado em 2012 com direção de Joss Whedon, roteiro dele, junto com o tal do Zack Penn, que foi responsável pela primeira versão do filme. Só que o Joss Whedon chegou, leu esse roteiro e falou, isso aqui não tem nada a ver com os personagens, então ele praticamente recebeu o roteiro inteiro. Ficou uma merda. Os Vingadores abrem com o Loki, Muito massa. negociando com o líder do Chitauri. Chitauri é essa raça de alienígenas muito maluca que quer o tal do Tesseract. E aí eles fazem um bem bolado que é o seguinte, o Loki vai ter o domínio da Terra se conseguir para os Chitauris o Tesseract. O mundo será dele. E os humanos, o que poderão fazer além de perecer? E você que viu a cena pós-créditos do Thor entende por que o Loki tá aqui, né? Porque não morreu coisa nenhuma, né? Na Terra, a gente vê que a SHIELD tá ali estudando o Tesseract junto com o Dr. Selvig. E o objetivo deles com isso é criar algumas super armas, porque eles acabaram de ver um robô gigante bolado destruindo uma cidade de papelão inteira. E eles não têm armas aqui no nosso planeta capazes de enfrentar criaturas como aquela. Se me atacar, eu vou atacar. Só que no meio desse rolê, um portal se abre e dele sai Loki, muito poderoso, começa a sentar a faca em todo mundo, começa a atacar geral, e aí o pessoal da SHIELD fica preocupado, começa a fugir disso aí, e no meio desse rolê, o Gavião Arqueiro, o Clint Barton, acaba sendo Personagem chato esse Gavião Arqueiro. possuído pelo Loki. O mesmo acontece com o Erik Selvig, que agora está sob o comando do Loki de uma vez por todas. E junto com esses dois, o Deus Atrapaça rouba o Tesseract e vaza dali, obrigando Nick Fury a reativar a iniciativa Vingadores. Essa música é muito boa. Nossa, demais, demais, demais. Estamos em nível 7. A partir de agora,
Nós estamos em guerra. E aí o filme faz aquele trabalho de mostrar cada personagem e onde é que eles estão naquele momento. Primeiro a gente vai pra Natasha Romanoff, que tá numa missão lá de interceptar um russo e roubar informações. Aí o pessoal chega e fala, para com essa brincadeira aí e volta pra você encontrar o Bruce Banner. E você pensa, o Bruce Banner, sim, a gente viu o filme Incrível Hulk, Edward Norton e tal. A gente descobre agora que o nosso personagem tem um outro poder, que além de virar um bichão verde, é virar um outro ator. E agora ele é o Mark Ruffalo. Tá diferente. Veio aqui me matar, senhorita Romanoff, porque isso não vai dar certo. Pra ninguém. O Bruce Banner tá lá na Índia, isolado, pra viver em paz, mas a Natasha Romanoff chega, chama ele. O Bruce Banner é muito importante porque o Tesseract emite raios gama e ele consegue sentir os raios gama de uma maneira que nenhum outro equipamento consegue. Nem precisava, né? Era só reunir o pessoal, mas enfim, eles dão essa explicação. Pô, tá de sacanagem, cara. Da mesma maneira que dizem que o Tony Stark é essencial, porque ele poderia analisar as pesquisas do Dr. Selvig. E o Capitão América entende de Tesseract e é amigo da galera. Então tem que ter também. Mais alguma coisa sobre o Tesseract que precisamos saber agora? Deviam tê-lo deixado no mar. Mas tá faltando o Thor ainda nessa trama, mas ele não é importante porque acontece na sequência, porque lá na Alemanha o Loki vai atrás de um objeto que é responsável por conseguir estabilizar o poder do Tesseract. Ele vai lá, pega esse objeto, só que daí os Vingadores aparecem lá pra parar o Loki e eles param o cidadão facilmente. Boa decisão. Captura. Pagou a armadura do Homem de Ferro. Ninguém comprou. Capturam ele e tudo mais, botam no avião. E a gente tá assistindo o filme e pensa assim, mas por que foi tão fácil assim? Será que tem algum plano trapacioso do nosso querido Loki? Suspeito. Trapacioso, gostou dessa? Adorei a palavra. Vamos lá. Dicionário do Piuí tem o quê? Lutação, brigaria, trapacioso. Cara, tem muitos outros. Eu não lembro agora de nenhum mais deles. Tem vários. Nos comentários o pessoal bota. Porém, antes que a gente possa descobrir esse plano, quem surge é o Thor. Ele invade aquela aeronave onde estão transportando o Loki, pega o irmão dele e fala assim, não, deixa que eu resolvo, ele é meu irmão, eu vou convencer ele a não fazer merda e é isso aí. É tipo quando você começa a brincar ali e zoar o seu irmão, e aí um amigo seu chega e começa a zoar também. Você fala, não, só eu posso zoar, você não é irmão dele. Cala a boca, meu irmão. Porém, o Capitão América e o Homem de Ferro não podem deixar que isso aconteça, então eles vão atrás do Thor e acontece uma grande lutaria aqui na Terra, onde a gente vê ali pela primeira vez o martelo do Thor enfrentando o escudo do Capitão América. E aí, cara, eu vou dizer, se você é fã de quadrinhos, esses são os momentos que você vai vibrar pra caramba, porque tem um monte de referência à capa de quadrinho, a momento icônico, você vai adorar. E eles conseguem trabalhar muito bem os personagens nesse início de filme aqui. O Joss Whedon consegue dar um tempinho pra cada um deles. O Thor, assim, nesse início, não é muito bem trabalhado, e pra ser sincero, não vai ser bem trabalhado durante o filme inteiro. Mas o resto é bem trabalhado, né? E um ponto essencial pra isso é que, diferente do que a gente acabou de ver em Thor, esse filme aqui tem um tom muito bem definido. Ele é essa mistura de humor e ação que deu certo lá em Homem de Ferro. Então essa galera vai pegar o Loki, vai pegar o Thor, todo mundo vai voltar pra aeronave e ali a gente vai ver as primeiras interações deles um pouco mais naturais. E esse filme tá recheado de piadas ótimas. Tem um momento ali na aeronave que o pessoal começa a falar que o Loki é um completo maluco, que ele precisa ser parado. E aí o Thor já chega e fala assim, pô, peraí, é meu irmão, não fala assim dele. E a Natasha Romanoff comenta, mas ele matou 80 pessoas em 2 dias. E aí o Thor responde, O cara mata 80 pessoas em 2 dias. Mas tem gente que mata mais de 20 mil em um dia. é que ele foi adotado. Aquele cara é maluco. Cuidado como fala. Ele é meu irmão. Ele matou 80 pessoas em 2 dias. Ele é adotado. Tem um outro momento em que vai brigar o Homem de Ferro contra o Thor, e o Homem de Ferro fala, sua mãe sabe se você está usando a cortina dela? Não tem ideia de com que está lidando. Shakespeare na área? Tua mãe sabe que usas a cortina dela? E aí também nesse aeroporto-avião da SHIELD que tem a icônica cena do Capitão América dizendo que entendeu a referência. Eu não entendi. Sim. Eu entendi a referência.
Bom, o grupo começa a trabalhar, tentando entender a fonte de energia do Tesseract, o que ele é capaz de fazer e tudo mais. Só que aí o Tony Stark e o Bruce Banner começam a descobrir que a SHIELD está utilizando essa tecnologia para fazer arma. E aí eles ficam preocupados com isso, a gente já viu essa história no passado algumas vezes lá nos Estados Unidos. E aí eles ficam meio cabreiros com o que eles estão fazendo. Eles chegam no Nick Fury e começam a botar ele na parede. E aí todo mundo começa a discutir. E é interessante ver que ao fundo disso aí tá lá aquele cetro do Loki com o poder do Tesseract dentro, mostrando que talvez é isso que tá deixando todo mundo cabreiro das ideias, deixando todo mundo maluco. Enquanto rola essa DRzinha, Loki, Gavião Arqueiro e seus capangas atacam o aeroporto-aviões da SHIELD. E é aqui que vem a primeira grande cena de ação do filme, que é o pessoal se protegendo aí desses zumbis do Loki, enquanto esse aeroporto-aviões começa a cair, entendeu? Porque, pô, o bagulho foi danificado. Aí se junta Homem de Ferro e Capitão América pra consertar a parada. Enquanto isso, Bruce Banner se transforma em Hulk e vai destruindo toda a aeronave enquanto o outro pessoal tá tentando consertar, entendeu? Eles estão lá tentando consertar uma parede enquanto o Hulk tá destruindo outras 27. E a Natasha Romanoff, no meio dessa confusão, foge do Hulk, chega até o Gavião Arqueiro e consegue tirar ele do controle mental do Loki. Então o Loki perdeu um importante soldado que ele tinha, que é o Gavião Arqueiro, o Vingador mais broxa de todos. Ele daí ia ficar chato. Mesmo assim, o Deus da Trapaça consegue escapar dali e antes disso, ele mata o agente Coulson. O personagem que os filmes sempre ensaiam que vai ser importante, mas que nunca é. Mas aqui, curiosamente, é. Porque daí vem o Nick Fury, chega pros Vingadores e fala: o agente Coulson morreu. E ele estava com essa cartinha aqui do Capitão América no bolso. Ele era muito fã. E aí, ele morreu. E agora vocês precisam fazer algo para vingar a morte dele. Vingar os Vingadores, entendeu? E aí, nesse momento, eu pensei assim, cara, peraí. O Loki tá invadindo a Terra, matou 80 pessoas em Berlim, tá? É um desgraçado, ele tá pra dominar a Terra. Aí o que tem que juntar os Vingadores, da motivação pra eles batalhar, é a morte do agente Calvo? Sério? Mas é que ele tinha figurinha. Agente Calvo, caralho? Que isso? Quantos veio dar o Calvo? Mas dane-se ele, né? É verdade. Demonstre respeito pelos mortos. Acontece que o agente Calvo tinha pouco cabelo, mas muito coração. E ele consegue motivar todos esses heróis que entendem que o Loki está de olho na Torre Stark. Ele vai fazer alguma coisa lá. Por que essa, né? Tanta torre alta lá, tem que ser do Stark. Ela é tão bonita, toda diferente. Ele podia... Que Torre Stark bonita, essa Torre dos Vingadores. Sempre eu gostei demais, pena que estragaram ela em Thunderbolts. Escolher qualquer outra, mas ele escolheu essa para colocar a máquina que ele desenvolveu junto com seu zumbi Eric Selvig, que abre um portal e permite que os Chitauri invadam a Terra. E aí começa essa grande invasão de alienígenas e os Vingadores então partem para a cidade de Nova York para enfrentar os alienígenas e tentar parar essa máquina. E é aqui que vem o momento que os nerds realmente pira, porque é batalha na cidade, aí juntos os Vingadores, cada um tem seu momento. A gente vai ver aqui o Thor com seu martelo dando raio em geral, o Homem de Ferro com seus mísseis, com seu poder, o Capitão América com seu uniforme horrível aqui batendo em bicho, e aí também a gente vai ver a Viúva Negra dando chave de perna nos bichos. A gente vai ver a Viúva Negra com duas pistolinhas dando uns tiros que a gente sabe que não faz diferença nenhuma. Por ali, por ali. E o Clint Barton, o Gavião Brocha aqui, acertando suas flechas sem olhar. Ele é tipo o Ronaldinho Gaúcho, sabe? Ele vai caçar a bola e olha pro lado. Leva ele de uma esquina. Toca para um lado e olha para o outro. Mas brincadeiras à parte, essa batalha inteira é muito legal, é muito bem executada e ela chega ali ao seu ápice quando o Hulk vai se unir a essa galera, porque o Bruce Banner não estava junto com eles, mas nesse momento ele reaparece, ele se transforma em Hulk. Esse é o meu segredo, capitão. Tô sempre com raiva. E aqui o Joss Whedon teve a felicidade de fazer esse take único, memorável demais, que tem os Vingadores em um formato de circo. E a trilha Essa cena é muito shed, é muito aura. A cena é muito foda. sonora. A câmera passeia e a trilha sonora do Alan Silvestre, esse tema tão icônico, faz com que, cara, ele tenha construído aqui... Eu me esqueci da nota pra Thor, 3. Até aqui 8 por Vingadores.
Uma cena que a gente nunca mais vai esquecer na vida. Quando a gente pensa em Vingadores, a gente lembra desse momento. É muito fácil, é muito memorável, é muito icônica essa cena. E essa batalha toda é muito icônica. Arrepiei, tô todo arrepiado. E assim, não é uma tarefa fácil, tá? A gente já viu vários filmes de liga, né? Tem que juntar vários personagens e tal. E aí, às vezes, o diretor vai errar a mão e não colocar um tempo necessário para cada um dos personagens. Vai trabalhar muito mais um do que o outro. E aqui o Joss Whedon consegue trabalhar todo mundo. Exceto um pouco o Thor, que realmente fica um pouco mais escanteado. Mas ele consegue, mesmo assim, até pro Thor dar esses momentos dele brilhar. Dele mostrar o poder dele fazer o filme ser mais importante. Claro que no final das contas, o filme vai provar que o personagem mais importante aqui nessa primeira fase é o Homem de Ferro, né? Eu sou o Homem de Ferro. Mas ele consegue de fato dar relevância a todos. Eu acho que ele tem um pouco mais de dificuldade com o Thor, não por culpa dele, mas por culpa do filme que veio antes, porque aqui a gente já começa a perceber uma mudança no tom do personagem. Aqui o tom dele tá muito melhor do que no filme, né? Além de ter perdido a sobrancelha descolorida, aqui ele também perdeu aquela coisa de querer ser muito mais sério ou de ficar um idiota completo. O humor do Thor funciona em Os Vingadores, mas pra mim, talvez o maior mérito que ele tenha feito com uma personagem foi com a Viúva Negra, porque essa personagem tinha tudo pra ser completamente inútil nessa batalha. Se ela ficasse lá embaixo com as pistolinhas, a gente ia fazer piada. Só que o Joss Whedon faz com que ela seja justamente a personagem que vai subir até o topo da torre, onde tem aquela máquina, entendeu? Ela acaba sendo responsável por fazer com que a máquina seja parada. E eu acho essa uma decisão muito feliz, porque quando estão todos eles reunidos na batalha, é nítido que tem duas crianças no meio dos adultos. São o Gavião Brocha e a Natasha Romanoff. E quando ele bota ela lá pra cima, ele dá pra ela um papel fundamental nessa batalha, sabe? O Conselho de Segurança Mundial fala o seguinte: tem que mandar um míssil para Nova York, porque tem um buraco de minhoca lá em cima, não para de vir alienígena, tem que destruir a cidade inteira, porque senão eles vão acabar dominando o mundo. Então eles têm um plano de destruir Nova York. E aí os Vingadores não querem deixar isso acontecer, porque, pô, é uma cidade muito incrível, participou de vários filmes e tal, não dá pra fazer isso, é uma baita cidade. Eu não vou ordenar um ataque nuclear contra a nossa população. Só que enquanto isso, várias outras coisas estão acontecendo. O Loki tá na Torre Stark, aí chega o Hulk, e aqui tem uma das melhores cenas do filme, que é o Loki falando pro Hulk que jamais um deus como ele será derrotado, e pá, 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 a cena corta pro Hulk destruindo ele. No final o Hulk fala: Deus fraco. E a cara do Loki no chão é muito boa, velho. Essa cena é demais. Viajou, não. Se você A Natasha Romanoff tira o Eric Selvig daquele controle mental do Loki e descobre que com o cetro ela consegue fechar aquele portal. Então ela vai lá, pega o cetro e quando ela está prestes a fechar o portal, acontece o momento em que o Homem de Ferro vai brilhar, né? Porque o míssil tá indo em direção à cidade, entendeu? O portal tá fechando, o míssil tá indo, vai destruir tudo, vai matar todo mundo em Nova York. Então o nosso protagonista aqui da história, né, o Tony Stark, ele pega essa bomba e leva pelo buraco de minhocas até a nave mãe do Chitauri, e assim ele consegue destruir tudo aquilo lá. Só que o portal fechou e o Tony Stark aparentemente não passou por ele antes de fechar. Não, ele passou assim, no último segundinho ele caiu lá na Terra. Mas ele tá morto no chão. Não, tá vivo, pô. E como é que ele vive? Com o Hulk dando um gritão. Ele sobrevive com o Hulk dá um gritão. O que aconteceu? Me diz que ninguém me beijou. Esse humor do filme é muito bom, tá? Esse filme aqui tem várias trufinhas, assim, é um filme muito divertido de assistir. É impressionante como ele consegue misturar ação com humor. É um filme muito feliz. É porque ele aceita o que ele é, entendeu? Ele é um filme de herói, ele vai ter umas preguiças, ele vai ter umas bobiças no meio, mas tá tudo bem, entendeu? Não tem problema. E o Joss Whedon consegue fazer essas piadas, consegue trabalhar os personagens, e o tom é muito assertivo. Eu acho que o grande mérito de Vingadores é não se levar a sério demais. Eles fazem um filme que tem elementos um pouco sérios, mas no final das contas é herói, é diversão. Só o que importa. No final, os Vingadores acabam se dispersando, vai cada um para um lado. O Thor pega o Tesseract e o Loki e leva eles embora para Asgard, ficando mais uma vez longe da Jane Foster. Que é a barra. Porque ela teve uma grande participação nesse filme, né? Ela aparece uns segundinhos, ele fala que gosta dela. É só isso. E na cena pós-crédito a gente vai... É que casal mais feio do Brasil. Vai ver. O Vingadores comendo shawarma lá, um shawarma, sei lá, um prato que eles gostam. Eles comendo esse prato no meio do... Isso que é o shawarma.
filme a gente não sabe o que é isso. Mas fato é que a gente sabe que quem aparece aqui no final do filme é o Thanos feio. Dando risinho. Depois ele vai ficar muito mais bonito, né? Que ele tá esquisito. Os Vingadores custou 220 milhões e dessa vez o dinheiro foi muito bem usado porque o design de produção do filme é muito bom e o valor de produção é muito bom também. Esse filme é bonito, ele é bem feito, CGI, parte prática, ele é um filmaço assim em questão de produção e faturou 1,5 milhão. Fez muito dinheiro. 1,5 bilhão, eu acho que isso é o dinheiro todo que tem, sei lá, que o RN tem, ou faz, sei lá, por ano. Deus do céu, é muita grana. É muito dinheiro. Nesse momento a Marvel entendeu pra onde é que ela tava indo. Ela já começou a contar os dólares que ela receberia no futuro e todo mundo ficou muito empolgado. Até porque o filme foi muito bem na bilheteria e na crítica também. Não só na crítica, no público. Esse filme é um grande sucesso. Esse filme é muito bom e ele é importantíssimo não só porque ele consegue reunir todos esses personagens de uma maneira muito harmônica, mas porque ele finalmente dita qual vai ser o tom de todo esse universo. Essa mistura de ação com uma comédia rápida, várias piadinhas que referenciam ao próprio universo. Eu entendi a referência. Meu Deus do céu. Olha aí. Universo da Marvel também, algumas vezes ao nosso universo. Cara, é um filme muito feliz, muito divertido, bem executado. Até hoje, se você assiste esse filme, inclusive, pra quem gosta da parte de efeitos especiais, envelheceu muito bem. Cara, ele é muito bom até hoje. Foi realmente um final de fase 1 do MCU pra deixar todo mundo empolgadíssimo pro que viria logo mais na fase 2 e nos próximos vídeos da nossa saga. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta. Você é um grande fã de Vingadores ou nem tanto? E Thor? É fã de Vingadores? Sim. Fale perdedor. Sim, sim. Você é do time que gosta ou do time que desgosta? E não se esquece de conferir os links que estão aqui na descrição que vão levar você para as nossas redes sociais, para as lives do Miguel e para o PeeWeeCast, o podcast do canal PeeWee. Vai lá e a gente se vê em breve com mais uma saga. Então esse foi o React, que não tem nada de React, é só nós conversando sobre camisas do Botafogo. Enquanto o vídeo vai passando. 9 de 10 para o filme e pro primeiro 3. Horrível. Tchau.